Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e hoje eu trouxe aqui a professora Caroline Fogagnolo para a gente falar sobre residência multiprofissional. Caroline, seja muito bem-vinda, dá um alô aí pro nosso pessoal. Muito obrigada pelo convite, Yuri. Falei teu sobrenome certo, né? Falou. Agora, uma coisa que eu com certeza eu vou fazer é te chamar de Carol. É normal Com isso? certeza, todo mundo me chama de Carol. Ah, então tá. Porque eu tenho um vício gigantesco de já conhecer a pessoa no primeiro dia e já abreviar o nome dela. Tem gente que não gosta, né? Com certeza, eu tenho essa mania também, viu? Ah, então tô em casa. E hoje a gente vai falar sobre a residência multiprofissional. E você que tá estranhando esse nome, né? Muitas pessoas, quando terminam a graduação, elas optam por fazer cursos de pós-graduação. E a gente tem vários tipos. Você pode conseguir um título de mestre, título de doutor, ou um título de especialista. Só que poucas pessoas cogitam a gente fazer uma pós-graduação do tipo de residência. E aí quando a gente gravou no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, um programa com a Mariane falando sobre SUS, e ela começou a falar sobre residência, muitos ouvintes começaram a perguntar, poxa, que legal, eu não sabia nem que tinha essa opção. E aí eu conheci a Caroline, né, e a gente começou a conversar bastante sobre isso, e ela tem, né, tá envolvida com esse tipo de pós-graduação. E aí trouxe ela para tirar essas dúvidas. Então, se você que não sabe o que é uma residência, para que serve, do que eles se alimentam lá dentro, quais as portas, né, que profissionalmente uma residência pode te abrir, a gente vai tirar todas essas dúvidas de você neste programa de hoje. Certo, Carol? Certíssimo. E antes de começar, vou deixar aqui os nossos recadinhos. Antes de começar, eu quero deixar aqui 2 abraços. Quero deixar um abraço para o Wellington Test. Com certeza eu falei seu nome errado, Wellington. Depois você dá uma bronca em mim. E o Fábio Barreto, que são lá da academia Time for Fit. Na academia aqui em Santos, que eu treino até. E não tô recebendo nada, ó, Time for Fit. Se quiser patrocinar o 4 de 15 aí, estamos de portas abertas. Mas é uma academia muito legal. Sabe quando tem um clima legal, né? Aquela academia que tem um monte de doido, sabe? O pessoal se respeita, sabe? Tem um clima legal. Parece a academia que eu trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar, trabalhei muito tempo numa academia e tinha um clima... Me senti dentro dessa vibe aí. Pessoal, os professores são muito legais. Pessoal que trabalha lá, pessoal que treina lá, gosto muito de lá. Então um abraço aí pra vocês dois, seus lindos. E continuem aí ouvindo o 4 de 15. Eu ia fazer um bloco de recados grande aqui, mas eu decidi não fazer isso pra não deixar o programa muito grande também, tá? Tem bastante coisa legal aí nessa pauta de hoje com a Carol. Então eu vou gravar um podcast extra que vai sair depois desse. Pode ser que saia amanhã, pode ser que saia nesses próximos dias. Explicando que a gente passou por um problema gigantesco no site do 4 de 15. E eu sempre brinco que eu falo que eu penso em acabar com o 4 de 15 todo dia. Só que todo dia que eu penso, alguma coisa acontece que me faz mudar de ideia, né? E dessa vez, nossa, mas foi muito perto. Conversando com o Gilmar, falei, caraca, Gilmar, não dá mais. Putz, muito trabalho, não dá, vamos parar, vamos fazer outra coisa da nossa vida. Enfim, todas as reflexões e tudo em detalhes eu vou colocar nesse próximo episódio, tá bom? E aí, se você quiser ouvir direitinho, dá um pulo lá. Não pule este próximo episódio depois deste 166 aqui, tá bom? Aí também vou agradecer as pessoas que ajudaram e tudo mais, então fiquem aguardando. Também quero fazer agora eu nem sei o nome que eu dou pra isso. Recentemente eu participei do Radiofobia. Quem não conhece Radiofobia, produzido pelo Léo Lopes, é um dos podcasts. O Léo Lopes, na verdade, ele é a maior referência que a gente tem no Brasil em produção e edição de podcast. Quando eu falo a maior referência no Brasil, eu quero dizer que o 4 de 15 só existe por causa do Léo Lopes. Tudo que eu aprendi foi com ele e foi com o Thiago Miro, que também é outro cara que é das antigas no podcast, ensinando, tinha um blog lá que ensinava as pessoas a produzirem podcast, a montar feed. E o Léo tinha um podcast sobre produção de podcast, que eu tive a sorte de, quando eu comecei 4 de 15, o Léo começou também com o podcast dele, que se chama Alotênica, hoje mudou o nome, chama Curso de Podcast. E aí eu tava comentando em um conteúdo lá da Rede Geek,
que também é um outro podcast que eu participei, também falando sobre educação física nos 2 programas, que eu sou apaixonado, eu também nunca esperaria que seria convidado para falar lá. Mas eu tava comentando num podcast da Rede Geek, e aí o Léo comentou e falou, poxa, eu ouço o 4 de 15 também, vamos gravar uma pauta? Aí sabe quando você nem acredita nisso? Do mesmo jeito, quando eu recebi o convite da Rede Geek, eu falei, cara, que esses caras que tem uns podcasts gigantes querem falar comigo sobre educação física, né? É que eu entendo, é um tema legal, né? Mas você fica sempre muito impressionado, porque são pessoas, são produtores que você já admira há muito tempo, e é muito estranho quando você chama pra ser um convidado num programa de pessoas que você já admira, né? É mó esquisito você tá lá e todo mundo que você idolatra, né? As pessoas que são suas referências em podcast e de repente você tá gravando com eles. E foi bem assim com o Léo também. Eu vou deixar o link pro episódio aqui na postagem, mas quem já ouve o podcast da Radiofobia já deve ter visto lá, que saiu no feed, um podcast com o professor Yuri Motoyama, né? Então quero deixar um abraço aí pro Léo, quero deixar um abraço pra equipe dele, pessoal da Rede Geek, professor Mauri, o Tato Tarkan, a Laura. Então um abraço pra todos vocês aí, tá bom? E pra terminar, vou pedir isso encarecidamente. Responda a nossa pesquisa, por favor, querido ouvinte. Você que tá ouvindo agora, você tá ouvindo aí sentadinho no ônibus, você tá ouvindo aí paradinho, limpando a casa, esperando uma série da outra na academia? Poxa, dá tempo de você pausar o podcast, abrir o nosso Instagram, ir lá no link da bio, clicar em pesquisa e responder. Ou você vai lá na postagem desse episódio mesmo, vai ter um link lá pra você responder a pesquisa. Poxa, isso vai ajudar a gente muito pra o futuro aí do 4 de 15, pra gente ver o que a gente pode fazer, né? A gente tá pensando em fazer algumas mudanças, que eu vou comentar no próximo episódio também, tá? E por último, se você tem um troquinho do pão, e você fala, pô, vou dar R$1 aí pra esses caras, pra ajudar eles nas despesas do programa aí, do projeto. Então a gente também tem um programa de patronato, tá? E eu fiz uma mudança neste programa de patronato, que é a newsletter. A newsletter, todo mundo que assina o 4 de 15 recebeu a newsletter. E essa newsletter, ela foi disponibilizada pela parceria que a gente fez com a Centauro. Centauro abriu a newsletter para todo mundo. Agora que a nossa parceria terminou, a gente voltou a fazer a newsletter fechada só para os apoiadores, porque ela é uma forma da gente recompensar as pessoas que destinam aí algum valor para ajudar no nosso projeto. Se você quiser, você pode também assinar só a newsletter, porque a gente tem um apoio que é de R$10 para você apoiar o projeto e você automaticamente recebe a newsletter e participa do nosso grupo. Ou você pode só assinar a newsletter, que aí é R$2. Caraca, R$2 por mês. R$2 por mês, hoje em dia você não compra bala com R$2 por mês. E aí a newsletter é um conteúdo que eu tenho muito carinho e eu tenho muito cuidado em fazer. Que é separar artigos que estão recentes, que falam sobre temas relevantes, voltados para a saúde, para treinamento. Eu faço uma resenha daqueles artigos. Eu coloco alguns vídeos relacionados também à ciência, que são interessantes, né? Dentro do nosso nicho aqui, que é saúde, qualidade de vida. Deixei um espaço agora para fazer indicação de cursos. Se você tem interesse em se especializar, esses cursos mais pontuais. E aí a gente faz uma curadoria, né? Para ver se os cursos são de profissionais, de professores que a gente conhece, que tem um trabalho sério, que tem um trabalho legal. E eu deixei uma parte agora que eu fiquei assustado, que é começar a trazer um classificado de vagas de emprego também na newsletter. E eu fiquei assustado como tem vaga de emprego no Brasil todo para profissional de educação física, tanto na área de licenciatura quanto na área de bacharel. E aí na última newsletter eu já fiz isso, coloquei algumas vagas lá. Então, se você aí tá procurando emprego, tá de olho aí, quer dar uma melhorada na carreira, entrar em um outro lugar para trabalhar, essa newsletter aí vai ter uma seção de classificados que eu tô pensando até em fazer um podcast, ó. Que eu tô pensando até em fazer uma news extra só com as vagas de emprego de tantas que eu achei aqui, fazendo uma busca rápida. Então, se você também tem interesse aí em participar dessa newsletter e ficar aí por dentro dessas vagas de emprego que eu tento pegar bem variadas, né, em diferentes regiões do Brasil, assine aí a newsletter que você não vai se arrepender, tá bom? Então beleza, recados dados, vamos para o primeiro bloco, onde eu vou apresentar para vocês a Carol. Bora, Carol! Bora!
Bom, professora Caroline Fogagnolo, ela é bacharel em Educação Física pela USP de Ribeirão Preto e ela é residente multiprofissional em Ciência da Criança e do Adolescente pela Unicamp, com experiência em atenção básica à saúde, atenção hospitalar e atuação em organizações da sociedade civil. E a primeira pergunta, Carol, que eu faço para todos os professores que vêm aqui, por que você escolheu fazer Faculdade de Educação Física? Bom, vamos lá. Eu sempre tive muito contato com a educação física, principalmente quando eu era bailarina, né? Fiz muito tempo de balé, jazz, prateado, muita dança. Com isso, eu trabalhei alguns anos com criança e me apaixonei pela área da criança. E eu gostava muito de compreender e saber explicar corretamente, né, as minhas correções para as minhas alunas de balé. Com isso, eu vi uma necessidade de estudar o sistema muscular, de saber bem a fundo sobre isso. Por isso, meu desejo de ir para a educação física. E hoje você dá aula de balé ainda? Não, meu caminho mudou bastante. É muito engraçado como isso acontece, né? Nossa. Na faculdade. Sim, eu tive um acidente de primeiro ano de faculdade. Eu tive uma fratura exposta de tíbia e fraturei a clavícula, né? Acidente de quê? De carro mesmo. Nossa. E isso aí interrompeu teus planos no balé? Dificultou um pouquinho. Caramba. Aí eu fui pra área da natação e depois de formada fui pra área de reabilitação, crianças com deficiência. Você acha que... Agora uma pergunta que me veio na cabeça. Você acha que você ter passado por esse processo do acidente, a recuperação, influenciou um pouco nessa tua escolha, assim, de você ir pra residência, alguma coisa assim? Ou não tem nada a ver, será? Eu falo que não, mas por dentro, sim. Olha só. Agora, você se analisou agora. Eu já parei pra pensar em outros momentos e foi intrínseco, assim. Parecia que eu não tinha ido por conta dessa minha experiência hospitalar, experiência com reabilitação, mas um pouco foi sim. Eu comecei a ter mais empatia, comecei a compreender um pouco mais sobre a questão ambulatorial, hospitalar, né? E acho que depois do meu acidente eu comecei a me interessar mais pela área da saúde. Uma dúvida que eu tenho com relação à residência, né? Se eu perguntar pros meus alunos assim, porque eu acabo comentando, mas se a gente pegar aí numa graduação de educação física normal e falar pro pessoal no final do curso, gente, levanta a mão, quem vai fazer uma pós-graduação aí, tipo residência. Acho que quase ninguém levanta a mão, né? Poucas pessoas conhecem, né, essa opção. E o que aconteceu pra te levar aí pra você escolher a residência? Você já tinha contato? Por que você não escolheu uma especialização ou um mestrado, entendeu? Por que você escolheu a residência? Vamos lá. Na época que eu formei, em 2020 para 21, na verdade 21, poucas pessoas, na verdade ninguém conhecia o que era residência, até porque são poucas as residências em educação física ainda, tá crescendo bastante, mas ainda são poucas. Ninguém conhecia. Começaram a fortalecer esse processo de interesse pela saúde, né? Depois disso, a minha chegada na residência e a minha divulgação no Instagram começou a fortalecer isso. E muitas pessoas passaram a ficar mais interessadas em saber o que é a residência multiprofissional, né? Eu ia prestar o mestrado na Unicamp, mas por uma questão de logística, de documentos e tal, eu não consegui prestar o processo seletivo. Tá. E a professora que eu fazia a orientação, né, para fazer o mestrado, ela divulgou no grupo de WhatsApp o edital de residência. Eu não sabia o que era uma residência até então, em 2020. Até eu não conhecia muito sobre isso. Comecei a pesquisar. Pouquíssimas informações sobre a residência multiprofissional em educação física. Não tinha quase nada. Procurei no YouTube, procurei no Google, não tinha nada. Então eu comecei a desvendar o edital, procurar editais assim, de outras instituições. E eu mesma buscando informações sobre a educação física na saúde, sobre a história da educação física no SUS. Com isso eu falei, eu gostei, eu quero tentar. Eu sempre tive esse interesse, né, da educação física no SUS e
a residência foi uma oportunidade de fortalecer isso. Ah, então esse lance do SUS foi uma coisa que... Foi um critério aí que te atraiu pra você escolher a residência, né? Isso, porque, a meu ver, a educação física, ela precisa ser mais acessível, né? A gente não pode focar apenas em quem tem dinheiro pra pagar uma academia, né? Sim, sim. Então, Certíssimo, sim. a meu ver, eu penso assim, que a educação física tem que ser democratizada. E a educação física no SUS é uma possibilidade, né? Uhum. E outra, a educação física tem que sair desse eixo aí, dessa sombra de que a gente... academia, futebol, né? Sim, E escola. Porque a gente reduz a educação física a essas três coisas que não diminuindo, né? Mas, pô, a gente tem tanta área de atuação, né? Que... com certeza. Fala, é tão amplo, né? Queria até contar um fato curioso, né? Que as minhas fotos de formatura, elas foram atrasadas, né? Fiz as fotos de formatura ano passado. Ah, Aí colocaram, disseram que erroneamente, colocaram um painel de um hospital pra gente tirar foto de formatura. E as pessoas começaram, mas eu não sou médico, por que tem um painel de hospital pra eu tirar minhas fotos de formatura em educação física? Começaram a criticar muito isso. E a empresa falou, não, a gente errou, a gente achou que fosse de medicina, tivemos um erro e tal. Mas eu comecei a pensar comigo mesma, nossa, os próprios profissionais não valorizam, né? não tem essa noção, né? Mas é verdade. Sim, É fiquei bem verdade. chateada esse dia. Não, e até, por exemplo, isso reflete também na graduação, né? Porque eu tenho uma disciplina que eu dou na faculdade, que é de saúde pública. E eu tento explicar para eles a importância, né? Do profissional de educação física dentro de programas, né? De política de saúde pública e tudo mais. E o pessoal no começo meio que entra com o maior... Como vocês falam em Campinas? Com o maior ar, não é? Sim. Não tem, o pessoal não fala assim com o maior ar? Sim, Né? Que aí o pessoal entra com tudo assim, essa matéria vai ser mó chata e não sei o que, não tem nada. O que tem a ver saúde pública, né, com Exato. educação física? E aí eu tenho que fazer toda essa catequização do pessoal pra abrir os olhos dele pra essas possibilidades também. eu vi que na faculdade que eu formei, na UF de Ribeirão Preto, tem aumentado muito a população, os profissionais de educação física interessados, os alunos, né, de educação física interessados nessa área da atenção básica, né, dos centros de saúde. Nossa, eles têm fortalecido bastante essa questão. A professora Átila tem fortalecido bastante essa questão, junto com a professora Legal Camila. isso, né? E eu acho que isso vai mudar, né? Acho que aos poucos isso tá mudando, né? Eu percebo isso, tem mais gente interessada, né? Sendo bastante essa área. Fico feliz disso. Carol, antes da gente ir pra sua indicação, então, eu queria que você já aproveitasse aqui pra deixar suas redes sociais, seus contatos, se tiver algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar aí, algum trabalho que você esteja envolvida, como o pessoal faz pra entrar em contato com você, deixa aí teus contatos principais, tudo que você precisa. Belezinha. Pessoal, convido vocês a seguir meu Instagram profissional, que é meu projeto atual. É @carol.prof.ed.física. ED Tá. Física. Então, quem for entrar em contato contigo aí, pelo Instagram é o melhor jeito, né? Isso. Beleza, então. Bom, próximas perguntas aqui que eu queria te fazer. Uma era pegar uma indicação sua. Bom, hoje eu tenho um livro pra indicar pra vocês, que é um livro que rege, e eu acho que ele colabora muito pra minha formação, que é o Cardiologia do Exercício, de Negrão e Barreto. Uhum. Esse livro ele tinha, né, no edital da residência da Unicamp, e também uma professora aqui da residência que me indicou bastante ele. Eu via ele no Kindle, lia ele no Kindle, e aí depois eu comprei ele físico. É um livro que conta bastante sobre todas as condições crônicas de saúde, como o exercício físico é capaz de intervir, quais nossas diretrizes, o que a gente tem que... Ele guia bastante as nossas ações. Por isso que eu acho que é um livro, assim, que tem que todos os profissionais de educação física ter. Boa, e né, o Negrão ele é uma referência, né, dentro Sim, desse tema. ele foi orientador de uma professora da Unicamp lá no INCOR, e ele traz muito conhecimento sobre essa parte, principalmente da área de cardiologia, mas em relação a outras condições crônicas de saúde também. Acho que é um livro Bom. que vale muito a pena para a atuação de quem gosta dessa área de saúde, de quem gosta de atuar em hospitais, ambulatórios. Esse livro já foi indicado
Tem vários profissionais que já gravaram com a gente. Esse livro é tão bom porque vários profissionais já indicaram ele também. Olha, que legal. É, muito legal, vale muito a pena mesmo. Então, ó, você que tá ouvindo aí, principalmente você que tá aí na graduação, esse é o que vale a pena comprar pra ter, né, Carol? Vale. Nossa, muito. Bom, e agora, deixa eu ver aqui, que eu tenho uma pergunta surpresa. Sempre eu deixo uma pergunta surpresa no final pros nossos convidados. Tá. Que é aquela pergunta que você responde pra você não pensar antes na produção da pauta. Pra ficar um negócio bem espontâneo. E aí é uma curiosidade pra gente saber um pouco mais da Carol. Me fala, o que você mais gostava de brincar quando você era criança? Nossa, que pergunta difícil. Carolzinha, japonesinha. Ai, Ó, quem não, enquanto ela pensa, depois vocês entrem na postagem do Instagram, que na postagem do Instagram, não sei nem se os nossos ouvintes sabem, mas eu coloco uma postagem lá que eu coloco a foto das pessoas que estão gravando, porque assim tem gente que tem curiosidade de ver, né? O rosto da pessoa que tá falando. Se você não achar a Carol japonesa na primeira olhada, você tá errado. Porque ela é mais japonesa do que eu tava falando pra ela antes da gravação. ai. Me fala aí, a japonesinha Carol, o que ela gostava de brincar? Olha, por incrível que pareça, nada a ver comigo atualmente, mas eu gostava de brincar de restaurante. Restaurante? Sim, eu montava os pratos junto com a minha prima, essa brincadeira era junto com a minha prima. Você usava comida mesmo ou era comida de brincadeira? A gente pegava arroz cru, feijão cru da minha avó e colocava nos pratinhos. Sério? Tinha as panelinhas, assim, eu gostava de ser a garçonete. Ai. Sério? Mas sabe que eu acho brincadeira de comida de criança, eu acho muito sofrida, porque eu vou te explicar por quê. Minha filha, ela ganhou sabe aqueles kits de massinha que você faz? Sei. Você monta com massinha qualquer coisa. Uhum. Tem um kit que é de hambúrguer. Aí, você faz o pão lá com a massinha que é da cor do pão, você faz a carne com a massinha que é da cor da carne, aí você faz o alface, a cebola, aí você vai montando um hambúrguer. Mas, aquele negócio dá uma vontade de comer hambúrguer, dá vontade de você dar uma dentada naquela massinha. Tem umas que faz bolo, tem que faz sorvete, e, eu fico pensando, quando tô brincando com aquilo, eu fico com uma vontade de comer aquela massinha no formato de sorvete, de cupcake. Falei, imagina criança, coitada. Eu, quando era pequena, a gente mordia as coisas, assim, pra ver como que era a consistência, porque dava vontade de comer. Tinha muito brinquedo, assim, né, de alimento. Tinha, vixe, eu comia, agora você é muito mais nova que eu, mas antigamente, não sei nem se existe ainda, tinha uns batonzinhos que ele vinha dentro de um moranguinho. Sei. Parecia um moranguinho de plástico, você abria. Existe isso ainda? Existe. Será? Na minha época existia. Então você mais ou menos pegou essa época aí. Eu abria aquilo lá com o dedo e comia tudo da minha irmã. Porque era muito gostoso o gosto. E o cheiro também, né? O cheirinho de morango. Pra comer. Essas coisas pra criança não pode ser apetitoso. Tem que ser umas embalagens escuras, com cor de nada a ver, sabe? Senão Exatamente. A criança da come mesmo. Muito bom. Eu sempre falo que todas as conversas, se você ficar esticando muito tempo, ela vai terminar em comida. Agora a gente conseguiu já terminar. Já começamos bem. Fala de brincadeira de criança e terminamos em comida já. Vamos lá pro próximo bloco, que agora a gente vai falar da residência mesmo. Vambora, Carol? Bora. Você que trabalha com personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart. Então, primeira pergunta aqui deste bloco, que a gente vai explicar para você e ouvinte a residência.
Carol, me fala aí, o que é um programa de residência multiprofissional? Você que tá explicando para um ouvinte que não tem nem ideia do que é isso. Vamos começar então. Você já ouviu algum médico falar assim, eu vou fazer a graduação, depois eu tenho que fazer a residência? Uhum. A residência deles é a residência médica. A nossa é a multiprofissional. Mas é bem similar, assim, toda a parte de regras, de regulamentação, né? Porque as residências, elas são iniciativas do Ministério da Saúde e da Educação, né? E a residência médica também, além da multi, também são do Ministério da Saúde e da Educação. Posteriormente eu vou falar um pouquinho sobre a bolsa, sobre carga horária e tal. E tudo isso é similar. Então, acredito que a residência médica seja mais conhecida, né? As residências multiprofissionais, por que elas são multiprofissionais, né? Porque são várias profissões. Então, nós temos fonoaudiologia, no caso do que eu atuo, né? Fonoaudiologia, enfermagem, alguns têm psicologia e alguns têm também terapia ocupacional, né? São várias profissões que vão interagir entre si durante essa pós-graduação. Então, é considerada uma especialização, né, a residência. Lato sensu, é diferente do mestrado, né, que é estrito sensu. E ela é caracterizada por ensino em serviço. A gente aprende na prática, na marra. Não é tanto teórica, né? Tanto é que 20% da carga horária total é teórica. E o restante, 80% da carga horária é prática, certo? E ela tem esse nome, multiprofissional, porque são pessoas de várias profissões diferentes que podem vir fazer, vamos dizer assim, ela é aberta para todas as profissões dentro do escopo, né, por exemplo, a área da saúde. Ou ela tem esse nome multiprofissional, porque você vai trabalhar junto com todas as profissões lá dentro. Não vai trabalhar só como profissional de educação física, ou só com médico. Isso. Dependendo do edital, por exemplo, no meu edital só tem, se eu não me engano, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. Mas tem outros editais que tem mais. Então, pode se candidatar a esses profissionais. E dentro da residência, eles vão atuar juntos. Principalmente no primeiro ano. No segundo ano, não tanto. No caso da residência da Unicamp. Tá. Certo? E você falando, né, eu queria só reforçar isso pro nosso ouvinte que tá cogitando aí no final da graduação ou fazer uma pós-graduação. A gente sempre brinca, né, Carol, e fala assim, que as pessoas aprendem muito melhor as coisas na prática, né? Sim. E quando a gente vai estudar ou escolher uma pós-graduação, a gente acaba pegando cursos puramente teóricos. E olha como é rico. A gente tá falando de uma pós-graduação onde você vai ter uma carga prática muito grande. Significa você aprender muitas coisas colocando a mão na massa. Você vai estar dentro de grupos com profissionais diferentes. E isso, é riquíssimo, importantíssimo no processo de formação. Você saber conversar com os profissionais, né? Você mostrar a educação física, né? Se mostrar como profissional de educação física também para os outros profissionais, que tem muita gente que às vezes até estranha ter um profissional de educação física em um grupo multiprofissional. Sim. E olha como isso é importante, principalmente no processo de formação, né? Por isso que eu torço muito para que a gente tenha mais possibilidades, né? Ou até mais vagas, ou que criem-se mais programas desse tipo de residência e que os profissionais de educação física ocupem esses espaços aí, né? Exatamente. E na residência, nós somos totalmente responsáveis e autônomos, né? Somos profissionais. Temos bastante liberdade, muito diferente da graduação, né? A carga horária, ela é de 60 horas semanais. A duração é de 2 anos, né? E tem o recebimento de bolsa pelo Ministério da Saúde, no meu caso. Algumas bolsas são pelo Ministério da Educação. A carga horária, ela é dividida de segunda a sábado, né? É apenas uma folga por semana, é período integral. E o regime é de dedicação exclusiva, certo? Nós temos um dia de aula teórica, né, na semana, e um período para elaboração do trabalho de conclusão de residência. Ah, tá, também tem isso. Também tem. O TCC, né, famosa. Esse Só que aí é o TCR. Sim. A residência multi, né, a bolsa dela não é diferente. Eu acho que não é diferente da médica, eu precisaria até confirmar essa informação. Mas o valor é de R$ 406,09 bruto.
Mas tem 4.106. 4.106, mas tem desconto de INSS também. Tá. Aí algumas instituições, elas podem oferecer auxílios para repor esse desconto de INSS, mas não são todas, tá? A Unicamp oferece um auxílio. Bom, então na residência, eu tive um retorno diferente. Então, assim, eu tinha o caso, eu assistia o caso de algum paciente, de algum aluno, e aí eu pegava meus cadernos da graduação para estudar aquele caso, estudar aquele tema, ou então eu pegava artigos. Então é diferente. Na graduação a gente lê o tema e aí vai pensar numa aplicação prática. Na residência é o contrário. Você vê o tema e aí você vai pensar na teórica. Ah, legal, legal. Isso é bem interessante pro aprendizado. Isso me lembra bastante aqueles métodos de ensino, né, que eles chamam de PBL, né, onde que eles apresentam um problema e aí você vai usar o arcabouço teórico para resolver. Basicamente é isso, né, se for parar pra pensar. Sim. A residência a gente não tem tanto tempo pra estudar, assim, vou chegar em casa e vou estudar. Não, porque é muito cansativo. É uma carga de trabalho, uma carga horária de um trabalho mesmo, né? Sim, bastante. E me fala aí como que é teu dia a dia. Tipo, tu acorda, por curiosidade, aí você chega, o que você faz normalmente durante o seu dia a dia, assim? Eu acordo, a nossa carga horária ela é dividida em hospitais, né? E uma instituição, no meu caso, né, do programa que eu tô atuando esse ano, chama Casa da Criança Paralítica. É uma OSC, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né? Lá eles acolhem crianças e adolescentes com paralisia cerebral e algumas outras deficiências também. Então, meu dia a dia, minha semana se divide nesses dois locais, certo? Então, de segunda-feira, eu trabalho mais na parte ambulatorial, de terça-feira nessa instituição, quarta-feira ambulatorial e quinta-feira nessa instituição também. Na instituição que eu fico, a gente tem nosso horário de atendimento, nós temos as nossas crianças que a gente atende, né? Então, começou o dia, já começaram os atendimentos e até o final do dia tem atendimento. É puxado, assim, é um seguido do outro, fora o horário de almoço, né? Mas é um atrás do outro. Nós atendemos crianças, adolescentes, e nessa instituição a gente também atende adultos. Ah, tá. Eu não sei se eu deixei claro, mas a residência que eu faço é na área da saúde da criança e adolescente. Só pra reforçar que você tinha apresentado. Tá. Elas vão até a instituição e você propõe práticas para elas fazerem lá, né, na hora. Isso. E você tem algum trabalho de orientação pra fora também? Ou elas só recebem orientação lá? Não, a gente faz uma primeira reunião com os pais pra conversar, contar a proposta. Aí a gente começa a atender. E durante a nossa rotina, tem momentos que a gente vai, conversa com os pais, dá algumas orientações. No final, a cada semestre, nós temos as devolutivas. Com essas crianças, a gente trabalha bastante com o esporte adaptado, né? A bote, nós trabalhamos com o basquete adaptado, com o vôlei adaptado. Então, é um pouco diferente de como eu atuo nos ambulatórios. Os ambulatórios do Hospital das Clínicas aqui da Unicamp, nós acompanhamos os casos. Em alguns ambulatórios nós entramos junto com o pediatra para acompanhar a consulta, fazer a orientação de atividade física. Em outros a gente não entra na consulta, mas acompanha a discussão de caso com os médicos, com a professora do ambulatório, e damos a nossa orientação ao paciente relacionada à atividade física. Ai, que legal. Só para deixar claro aqui, eu tô atuando no ambulatório de adolescentes, né? Mais uma questão de saúde mental. Ambulatório de cardiologia pediátrica. E atuei também no ambulatório de obesidade pediátrica. Aí, na cardio, a gente também tem realizado testes de caminhada de 6 minutos. Ah, vocês avaliam também, então. Isso, a gente faz avaliação, sim. Podemos realizar os testes, então, sentar e levantar, time de up and go, teste de flexibilidade, né, o banco de Wells, teste de abdominal 1 minuto, teste de flexão. Agora, uma curiosidade. Por exemplo, você chegou lá, aí tem um paciente que, sei lá, pega no de cardiologia, né? É uma criança lá, um adolescente. Aí você pode entrar com o pediatra ou não, né? Pra fazer o atendimento lá dentro do leito, né? E depois você vai sentar com a equipe pra propor a atividade. Isso.
que essa atividade aí ela vai ser prescrita, ela vai voltar para o paciente, quem que vai lá e fala assim, ó, você vai precisar fazer isso, nossa equipe, é você ou tem outra, ou é o médico mesmo que dá esse feedback? Geralmente, a pediatra passa as informações pra gente do paciente, aí nós, numa roda de conversa junto com outros médicos e com a professora do ambulatório, ela dá autorização pra gente se ele tem contraindicação ou não pra fazer atividade física. Aí depois disso a gente vai ver as condições do paciente, conversar com o paciente, ver se ele está participando de algum projeto social ou se consegue participar de exercício físico que esteja acontecendo no bairro, né? Ou se consegue pagar uma academia, pagar uma escola, como que é essa situação. Em todo caso, a gente fornece uma prescrição de atividade física individual, né? Naqueles casos que não são crianças muito pequenas, né? São crianças que conseguem entender. E nós temos um grupo no WhatsApp de orientação de atividade física e prescrição de atividade física semanal. Então a gente pega um contato, adiciona no grupo do WhatsApp e semanalmente nós mandamos os exercícios. Mas esses são a partir de 12 anos. São exercícios mais gerais, né? Tá bom. Então, a prescrição ela pode ser feita de forma individual ou ela pode ser feita de forma coletiva nesse grupo do WhatsApp, certo? Entendi. E agora sim, por exemplo, como que é a aceitabilidade de um profissional de educação física dentro do ambulatório? Tipo, sentou na reunião, eu sou médico, eu sou pediatra lá, eu sou cardiologista, não sei o quê. Eu sou profissional de educação física, vamos discutir. Como que você percebe isso, assim? O profissional de educação física é bem aceito? Ou as pessoas às vezes estranham o que ele tá fazendo lá? Como que você percebeu ou você percebe isso? Olha, eu fui da primeira turma de residência em educação física. Foi no meu ano que começou a residência em educação física. Então, assim, a gente, junto com os professores, né, que estão envolvidos, que trilhou todo o caminho, organizou, mais os professores que organizaram para onde a gente vai, para onde a gente foi. E nós que estávamos lá na luta diária. Então, foi muito difícil no início. É mesmo? Muito difícil. Inicialmente, no primeiro ano de residência, eu estive numa unidade básica de saúde, né, no UBS. E lá, eu vou contar um pouquinho como foi, mas poucos profissionais conheciam ou sabiam como que a gente poderia atuar numa unidade básica de saúde, o que a gente ia fazer lá. Ninguém sabia muito bem o que o profissional de educação física faz na área da saúde. E depois que eu fui pro hospital, nós tentamos uma enfermaria, mas a enfermaria foi mais complicado, não conseguimos ser bem aceitos lá. E no ambiente ambulatorial nós fomos melhores aceitos, os médicos sempre muito receptivos. No ambiente ambulatorial nós somos bem aceitos, sim. Ainda que as ações, né, não foram tão compreendidas, a gente vai mostrando como que a gente atua aos poucos, né? Então vai muito do profissional de educação física guiar o professor do ambulatório, orientar os nossos tutores da Unicamp, né, os professores vinculados à residência, para contar um pouco como a gente pode atuar. Mas, de forma geral, o pessoal não sabe o que a gente faz na área da saúde. Caramba, quando você fala isso, arrepia até a minha coluna, né? Porque olha que loucura. Outros profissionais da saúde não sabem o que um profissional de educação física pode fazer dentro de uma equipe de saúde. É muita loucura isso, né? Pra parar pra pensar, né? Sim. Caramba. E é muito generalizado, né? No começo, educação física, você vai ser pedagoga. Você vai ajudar a gente a brincar com as crianças, jogar quebra-cabeça. Mas não é assim que funciona. Vira um recreacionista, né? Recreacionista, mas não é assim que funciona. Nós vamos prescrever exercício, nós vamos orientar a atividade física, tempo de atividade física, intensidade de exercício. Prescrição. Prescrição completa para cada paciente. Isso é muito rico. É muito rico, né? E continuando com a pauta aqui. Carol, nosso ouvinte aí faz de conta que ele se interessou. O que ele precisa para entrar no programa de residência? Que eu já ouvi alunos meus falando, mas eu não tenho, eu nunca fiz especialização. Eles acham que tem uma sequência, você tem que fazer especialização, depois não sei o quê, depois a residência, já pode entrar direto, depois só precisa estar graduado, né? Isso. E a graduação
tanto faz em licenciatura ou bacharelado, porque tem essa diferença na educação física também, né? Eu acho que talvez o bacharel seria obrigatório. Eu acho que Não tenho certeza disso, mas... Mas porque... Não, acho que sim, porque licenciatura você só pode atuar em escola mesmo, né? E vou até deixar aqui agora também um parênteses. Isso acontece muito em cursos onde a graduação ela tá separada, apesar que agora parece que ela não vai mais ficar separada desse jeito de novo, vai mudar. Mas eu vejo muita gente que termina o curso de licenciatura, aí pega um diploma, né, de licenciatura, mas o objetivo é o bacharel, né? E aí ela vai continuar no curso até conseguir o diploma de bacharel, mas ela já começa a atender como personal, já começa a se inscrever em um monte de curso e não sei o quê. E, gente, vocês não podem fazer isso, hein, com diploma de licenciatura. Se você pegar uma fiscalização do conselho, uma denúncia aí, vocês podem até perder o diploma de vocês, né? Isso é exercício ilegal da profissão, só fazendo um alerta aqui. Infelizmente, tá bem complicada essa questão, né? Muitos profissionais não formados estão dando aula como personal, né? E eu entendo que o pessoal fala, eu tenho que ganhar dinheiro e tudo mais. Tem um monte de sub-questões aí, né? Sim, nem vou entrar muito nisso, mas assim, tecnicamente, né, isso é incorreto, né? Um médico não pode... no meio da graduação, abrir uma clínica e começar a atender, né? É só a gente fazer esse paralelo aí. Com certeza. Então, beleza, você precisa só ter a graduação, né? Ter a graduação completa em educação física, né? Ser bacharel. Isso. Pra poder ingressar. Boa. Vou explicar um pouquinho como que foi o meu processo seletivo, né? Porque... Isso que eu ia perguntar. Muito difícil? Tem muito concorrido? Como que foi? A residência, ela é como se fosse um concurso, né? Então, assim, você tem que passar por uma prova teórica e depois uma prova prática. Então, assim, pra mim foi um processo difícil, sim. Eu tive que estudar bastante e a prova foi super difícil. Foi uma prova objetiva, né? E dissertativa também, de 42 questões. Aí eram 40 objetivas e 2 dissertativas. E aí, essas questões, a maioria eram de legislação do SUS, mas também tinham questões específicas da educação física para essa área escolhida, né? Então, por exemplo, escolhi saúde do adulto, né? Que aqui na Unicamp também tem saúde do adulto. Então, a sua prova vai estar voltada à saúde do adulto. Escolhi criança. As questões de educação física vão ser mais voltadas para a área da criança. No meu caso, foi assim. Tá. E aí, as dissertativas também foram sobre educação física. Aí, classificou na prova teórica, beleza. Aí, a prova prática, ela é um estudo de caso, né? Que você vai falar a sua opinião sobre um determinado caso. E também tem uma análise de currículo, que pontua de acordo com o critério deles. Tem curso de inglês, tem 2 graduações, isso pontua um pouco mais também. Já tem especialização, tem mestrado, isso pontua mais também. Mas não é uma obrigação. Tá. Não é um pré-requisito, não. Então, Entendi. atualmente, a área mais disputada tem sido a área do adulto, né? Mas a criança, eu sou suspeita pra falar, mas pra mim é a melhor área. E então, assim, tem que estudar, tem que ler o livro lá de cardiologia do exercício. Me ajudou bastante esse livro pra questões específicas de educação física na prova da Unicamp. E, Carol, você deve ter estudado isso também, né? Tem aquela resolução 391 que saiu em 2020, que legalmente, né, acredito que essa seja a palavra certa, ela reconheceu a atuação do profissional de educação física dentro de hospitais, né? Você acha que isso pode contribuir para a gente ter mais programas de residência ou abrir mais portas para a educação física dentro de ambulatório? Ou isso, sei lá, foi mais uma formalidade e as coisas já estavam acontecendo mesmo sem essa lei? Minha opinião, eu acho que a lei fortaleceu um pouco a nossa atuação, sim. Anteriormente, já tinha atuação do profissional de educação física no NASF, né, na atenção básica, nos postinhos. Mas no contexto hospitalar, o profissional de educação física ainda está muito pouco reconhecido, ainda não tem tantas contratações, é muito raro ter o profissional de educação física no contexto hospitalar. Eles chamam bastante de técnico de reabilitação física, né? O profissional de educação física no hospital. Sim, sim. Mas ainda assim, a faixa salarial é bem baixa, faz muito tempo que não contrata. Então, tá crescendo, mas precisa avançar mais. Então,
apesar de ter sido uma lei recente, eu acredito que ela contribuiu bastante, sim. Nós começamos a crescer nessa área da saúde, né? Eu também, também minha opinião, né, que eu já ouvi pessoas falando assim, essas leis não adianta nada, mas você ter isso, né, dentro da legislação, acaba formalizando, né? Uma base legal, né? É importante, porque existe uma certa competitividade ou uma rixa, assim, entre fisioterapia e a educação física no hospital, né? Uhum. Então, houve até, acho que uma questão legal aí de tentar derrubar a lei que reconhecia o profissional de educação física no contexto hospitalar e tal. Mas não sei como ficou a parte final dessa questão. Mas infelizmente, né? Porque tão diferentes as atuações. Exatamente o que eu ia falar. Eu dou aula no curso de Educação Física e de Fisioterapia. Eu amo dar aula no curso de Fisioterapia, assim, eu sou apaixonado por fisioterapia, mas eu vejo coisas muito diferentes. A gente trabalha, né, quando eu falo a fisioterapia e Educação Física, nós trabalhamos com movimento, isso a gente tem em comum. Uhum. Só que, a gente tá em lados muito opostos. Eu acho que as duas profissões não precisam brigar porque elas se complementam tão perfeitamente. Eu acho que elas tinham que casar, fisioterapia e educação física, não com brigar. Certeza. Né? Principalmente quando a gente vai falar de saúde, né? Exatamente. Nessa instituição que eu tô atuando, na Casa da Criança Paralítica, né, vinculada à residência, é muito legal, porque as físicas são super parceiras nossas. A gente troca muitas ideias pros casos. E eu acho que assim que tinha que ser mais no hospital também. É que, infelizmente, nos ambulatórios não tem, né? Onde eu trabalho atualmente não tem fisioterapeuta. Então eu não consigo trocar tantas figurinhas quanto nessa instituição. E me responde uma coisa, agora também tua percepção. Tá. A gente traz muitos convidados pra falar, né? A gente fala de treinamento, a gente fala bastante de... Às vezes até alguns temas, eu tento evitar muito, mas alguns temas voltados para a parte de educação física, de estética e tudo mais. Qual que é a tua percepção de trabalhar com saúde? Como que você, ali, né, você tá tentando melhorar a saúde da pessoa, e você deve ter uma visão sobre saúde bem diferente que você tinha quando tava na graduação, né? Sim. Como que é pra você hoje trabalhar com saúde? Como que você explicaria isso pro nosso ouvinte? Certo. Só contextualizando, né, a residência, ela complementou bastante a minha formação profissional, mesmo depois de formada. Principalmente porque eu peguei a pandemia na minha graduação, né? E, infelizmente, meus estágios foram remotos, os meus últimos estágios. E os outros estágios que eu tinha tido oportunidade foram mais relacionadas com a parte de fitness, né? Em academias, musculação e tal. E é muito diferente quando você vai para um público que já tem uma vulnerabilidade social, que não tem acesso a uma academia, né? Uhum. Totalmente diferente. Então, assim, virou totalmente a minha chavinha quando eu entrei na residência. E aí eu comecei a pensar a minha atuação como profissional de educação física de uma forma muito diferente. Porque eu comecei a pensar na educação física na saúde como transformação. Então, não tô focada em quantos quilos a pessoa vai perder, ou se ela emagreceu, se ela engordou. Eu tô focada em como tá a qualidade de vida dela fazendo aquele exercício. Melhorou alguma coisa? Como que tá isso, essa questão? Ela gosta da atividade física? Como eu posso transformar a vida dela, que muitas vezes é relacionada a tantos problemas sociais, tantas questões familiares complexas, né? Principalmente na realidade, eu trabalhei num bairro aqui de Campinas de alta vulnerabilidade social, né? E lá eu via questões absurdas, assim, muito tristes. E depois disso que eu comecei a pensar a minha real atuação, né? Que trabalhar com saúde é você pensar em melhorar a qualidade de vida. Tá. Então, mudei totalmente a minha visão sobre isso. Mas trabalhar com saúde, alguns momentos nós não vamos ter o resultado tão rápido, é um processo, né? Às vezes a criança ou o adolescente tem o tempo dele. Você tá esperando uma coisa, mas o tempo dele é diferente. Então, tem que ter bastante paciência, tem que compreender o indivíduo em seu contexto social, né? É aquela tríade, né? Social, biológico e psicológico. Então, e acredito que a educação física tá crescendo bastante nessa área, a saúde coletiva, né? A compreensão dos conceitos de saúde coletiva, que são tão difíceis, né? Que
as disciplinas de saúde coletiva todo mundo desconsiderava. Ah, pra que saúde coletiva? Mas quando você vai atuar nessa área do SUS, você precisa saber alguns conceitos que são dessa área. Uhum. Por exemplo, matriciamento. Eu não sabia o que era matriciamento. Matriciamento, na parte, principalmente na atenção básica, é como se fosse uma discussão de caso visando um objetivo, né? Dar um alinhamento, por exemplo, para aquele paciente. Uhum. Então, assim, é muito necessário e trabalhar com saúde é um desafio diário. É muito legal ouvir isso que você está falando, porque eu sempre vejo os profissionais da academia, que aí eu falo muito de academia, porque é o ambiente onde eu mais atuei, né? A maior parte da minha experiência foi em academia. E aí o pessoal fala assim, eu tô na academia por causa da minha saúde. E se você for numa academia, se perguntar pra qualquer professor, né? O cara fala assim, eu trabalho com saúde, sim. Ah, falo, tá bom. Quais as avaliações que você faz? Aí o cara, eu faço medida de massa muscular, eu meço a circunferência do abdômen, a circunferência do bumbum, né? Aí você vai ver, não são medidas de saúde, né? E quando você fala qualidade de vida, eu acho muito legal essa visão que você trouxe, porque às vezes tem muita pessoa que fala assim, eu tô na academia, eu trabalho com saúde, mas as coisas que você faz, os objetivos que você vai trabalhando junto com o seu aluno, às vezes até piora a qualidade de vida da pessoa, né? Sim, é uma frustração, né? Estética é uma coisa que eu tenho pavor, porque eu acho a estética tão prejudicial na educação física também, né? E as pessoas às vezes acabam se afastando dos amigos, por exemplo, hoje eu não vou, tem um churrasco aqui em casa, vem aí? Não, porque hoje minha dieta é tal, e se eu for eu não posso beber, e não sei o quê. E aí a gente pega, né, esse lance da qualidade de vida, a pessoa acaba se afastando dos amigos por causa dessas loucuras aí, né? De vida física, né? Que tem essa parte mais social, de interação social, né? Sim, sim. E eu achei muito legal quando você falou isso da saúde, você vê como uma transformação, né? Outra coisa que você falou bem legal, de ser um trabalho com muita paciência, né? E hoje em dia a gente é muito imediatista. E outra coisa que eu fico desesperado é quando eu olho o Instagram, eu vi isso hoje. Aí você vê lá, professor de educação física no Instagram. Eu não sei se vocês estão fazendo algum curso em algum lugar, você que tá me ouvindo. Sabe aquelas descrições no Instagram? Sim. Estão todas iguais, tá assim. Entre em contato comigo que em 10 dias eu vou mudar a sua vida. Aí o que é mudar a sua vida? Você vai perder de 5 a 10 quilos de gordura. Caraca, meu, né? E todos ficam escritos do mesmo jeito. Sim. E assim, não é disso que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de saúde, não é fazer a pessoa emagrecer, né? Não é... A gente tá falando de uma coisa muito mais ampla, né? E não imediatista, assim, né? O trabalho da saúde é uma coisa, teoricamente, pro resto da vida, né? Numa sociedade tão competitiva hoje em dia, né? Em questão estética, eu digo. Um quer ser melhor que o outro, mostra no Instagram que o corpo tá bonito, que a vida tá perfeita. Cria uma ansiedade, nós estamos criando uma sociedade ansiosa, né? Sim. E com isso, o exercício é uma válvula de escape para isso. O exercício é como se fosse parte de uma terapia, né? Não substitui a terapia com psicólogo, mas é terapêutico, né? Eu percebi isso muito durante a pandemia. A pandemia foi horrível, mas assim, a gente teve vários insights, né? Durante esse processo horrível que a gente passou. Mas aqui eu moro perto da praia, né? Eu moro em Santos, litoral. E aí, tava naquelas primeiras semanas, meses, onde todo mundo ficou muito dentro de casa, né? Vamos falar assim, a gente não teve período de isolamento, na verdade, né? Mas uma grande parte das pessoas que puderam ficaram isoladas, quem pôde no começo da pandemia. E aí, depois que, entre aspas, flexibilizou, porque aí a praia aqui fechou tudo. Primeiro dia que a prefeitura falou assim, segunda-feira que vem, a praia vai abrir para as pessoas voltarem a frequentar. Aí eu via do meu prédio, que eu conseguia ver. Parecia uma passeata na praia de gente fazendo caminhada, né? Para você ver esse lance que você disse da parte de saúde, como o exercício é importante com relação à saúde mental. Sim. As pessoas podem nem perceber, mas elas estavam desesperadas. Cara, eu preciso para caminhar, porque toda a situação não consigo suportar isso, e o exercício é uma válvula de escape. Elas nem chegavam a essa conclusão, mas elas falam assim, quando abrir a praia, eu preciso voltar a caminhar. Aí, é um lance que eu acho que
tem muita discussão também sobre se as academias tinham que abrir ou não, né? Durante a pandemia. Eu acho um ambiente, como qualquer outro ambiente que aglomera pessoas, perigoso. Mas a única função do exercício na pandemia, eu acho que era dessa parte de saúde mental mesmo, né? O exercício como uma ferramenta pra ser válvula de escape, né? Que o pessoal fala, né? Sim, eu até tentava, assim, na pandemia, me exercitar em casa mesmo, fazer uma musculação. Mas tinha dia que, né, aquela situação até desanimava de você fazer exercício. É muito complicado. Mas era necessário para a saúde mental, né? Sim, eu acho que a educação física, ela ganhou muitos pontos para as pessoas que perceberam isso, né? Que exercício também. Eu até queria trazer essa fala, né? De que como a pandemia valorizou o profissionalismo. Sim. Através do medo, né? O pessoal começou a falar, eu sou grupo de risco, se eu pegar essa doença eu posso morrer. Aí começaram a cuidar da saúde. E Carol, indo para os finalmente aqui. Quais portas que você acha que se abrem profissionalmente para um profissional que passa por esse processo da pós-graduação, tipo residência? Principal, formação profissional completa, né? Essa aprendizagem, ela é muito, muito completa e muito interessante para quem quer atuar nos serviços privados ou também no SUS, né? Então, assim, abrem-se as portas para concursos públicos, só que isso depende também das políticas públicas de liberar vagas. Os serviços conveniados do SUS, que muitas vezes são, por exemplo, organizações da sociedade civil, as famosas OSCs, ou então serviços sem fins lucrativos, também instituições que trabalham com pessoas com deficiência, trabalham com essa parte de reabilitação, ou a parte de saúde mental, os CAPs, principalmente. A residência ela é muito importante para quem quer trabalhar no CAPs. Em São Paulo tem aberto muitas vagas, né, para quem quer trabalhar, profissional de educação física para trabalhar em CAPs. CAPs adulto, CAPs criança. Então, assim, para quem quer atuar na saúde pública ou na parte de convênios é mais complicado, porque não tem tanta presença do profissional de educação física ainda nessa parte privada de convênios, né, de hospitais privados. Mas na parte pública. Tá. Certo. Você tava falando, eu tava lembrando, tem um amigo meu que se formou comigo, né, conhecido meu, se formou na minha classe, na faculdade, e ele, de tanto insistir dentro de uma empresa de plano de saúde aqui, onde eu moro, ele conseguiu montar dentro de uma das filiais da empresa de plano de saúde, um espaço para ele fazer exercício para ajudar no controle de diabético, né? No controle da glicemia. Que demais! Então, e assim, ao mesmo tempo, né? Como a Carol falou, é difícil, mas ao mesmo tempo que é difícil, não tem ninguém praticamente tentando ocupar esses espaços, né? E às vezes eu vejo as pessoas se matando para entregar currículo numa academia, e sendo que a gente tem tantos outros espaços que podem ser preenchidos, e às vezes só tá precisando de um professor lá e falar assim, eu tenho uma ideia aqui, né? Pode ouvir minha ideia, né? E eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, aonde que tem espaços menos concorridos pra gente poder trabalhar, né? Porque senão a gente fica também só batendo no mesmo prego, né? Ocupação de espaços públicos, né? Praças, parques, E também com autorização, tá? Tudo certinho. É necessário. Então, olha quantas portas aí que a residência pode te abrir, quantas possibilidades pra você trabalhar. E aí imagina, Carol, se você chega aí num plano de saúde falando que você tem uma proposta aí pra fazer um trabalho preventivo pra X doença, e você chega e pega no teu currículo aí que você tem um programa de residência, por exemplo, você, né, tem uma pós-graduação completa, cara, isso já te dá uma relevância muito maior, né? Já te dá um know-how gigantesco, né? Sim, e a carga horária final, né, da residência são, se eu não me engano, 5.760 horas. Nossa, disso só 20% teórico, o resto do prático, né? Sim. Gigantesco. Você pega uma pós-graduação aí, acho que pro MEC dá 360 horas, não é? Isso. Então, 360 para 1.000, meu Deus do céu. Muito bom mesmo, muito legal. A gente vê bastante, especialista na criança, especialista em exercício físico infantil, mas aí fez uma pós de 360. Aí você vai ver, saúde da criança e adolescente, residência, carga horária super alta. É um preparo diferente, né? A gente sofre no dia a dia. Não é fácil.
É muito puxado. É uma área muito que tá crescendo agora, né? Uhum. E por último, aí a gente conseguiu, faz de conta que a gente conseguiu convencer um dos nossos ouvintes, falar assim, pô, quero ir nesse negócio aí de residência. O que você recomendaria? Como que ele começa? O que ele procura na internet? O que você recomenda aí como os primeiros passos para ele conseguir entrar no programa de residência? Primeiro, saber bem o que é uma residência, se você quer mesmo trabalhar com isso. Procurar os editais de anos anteriores de residência multiprofissional, que tem educação física, né? Geralmente tem o edital lá e até algumas instituições deixam a prova num período curto, né? Não deixa o ano inteiro, mas tem que ficar esperto aí quando chega o período dos editais, que geralmente é novembro, dezembro, outubro até. Ah, no finalzinho do ano tem um período também. Tem. Inclusive, a residência da Unicamp já tá aberta, o edital de residência da Unicamp multiprofissional tá aberto. Da UFTM, lá de Uberaba, também tá aberto. Aqui em Campinas, além da Unicamp, nós temos também a residência da prefeitura daqui, que também tá aberto o edital. Quem precisar, a gente pode disponibilizar. Então, ó, tudo isso que a Carol tá falando, você vai encontrar aí dentro das redes sociais dela. E depois eu vou pegar com ela também, vou compartilhar nesse post esses editais que estão abertos, mas vai lá no perfil dela e segue ela pra você também ficar já por dentro desses editais aí, desses processos que vão abrindo. Tem mais alguma coisa aí que você recomendaria? Já começar a estudar, né? Já Uma parte muito importante é buscar essa literatura sobre legislação, princípios e diretrizes do SUS. Porque praticamente todas as provas de residência acabam caindo sobre legislação do SUS. Tá. E aí a parte de educação física, aquele livro que eu recomendei, é bem indicado. Também ler artigos de exercício, recomendações para condições crônicas de saúde, pessoas com deficiência, síndrome de Down, síndrome genética. Tá, boa. E aí nos editais você acaba tendo toda a orientação, né, do que precisa, né, se você pegar um edital antigo, né? Isso, o edital ele descreve todos os artigos, pelo menos da Unicamp tinha, todos os artigos que ia cair na prova, todos os livros que seriam parte da literatura da prova. E se você procurar na internet, assim, residência em educação física, você acha ou existe alguma forma de procurar isso, se o pessoal quiser frequentemente fazer essa pesquisa? Pode colocar edital, residência em educação física, residência multiprofissional. Boa. Multiprofissional também. Tá bom. Beleza. Beleza? Muito bom. Então, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer aqui a Carol por todas essas informações. Agora, tenho certeza que nosso ouvinte já tá muito mais por dentro, já tá muito mais ligeiro com relação à residência. Carol, você quer deixar um último recado aqui? Deixo aqui o espaço para você. Bom, queria agradecer a oportunidade desse convite, foi uma honra. Eu sempre acompanhei, né, o podcast, contei pro Yuri. E, pessoal, não desistam da educação física na área da saúde. Precisamos de vocês para continuar essa caminhada. Boa, gostei. Muito bom, gostei. E a ficha técnica do programa, a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e pela Caroline Fogagnolo. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são dos nossos queridos Diogo Borbi e Marlo Sanuto. Esse podcast tem o apoio da nossa ouvinte, Ariadne Comazeto. E se você acha que esse conteúdo é importante, também venha se tornar um apoiador lá no apoia-se/4de15. E o 4 de 15 ele faz parte do Portal Deviante, que é um dos maiores portais brasileiros de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você curte ciência, dá um pulinho lá, que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fiquem bem, até o próximo episódio. Arrumem suas coluninhas aí nas cadeiras e bora! Valeu, Carol! Beijão, tchau, gente! Valeu!